E aí, pessoal, beleza? Então vamos tentar aqui fazer a distribuição eletrônica de uma forma mais simples para que vocês entendam, né? Então, vamos começar falando primeiramente do átomo e da sua representação. Então, a gente já sabe que um átomo, ele é representado por uma letra maiúscula, então nós temos o átomo de nitrogênio, certo? E o átomo ele vai ter então o número de massa e vai ter o número atômico. O número de massa eu coloco na representação aqui acima do átomo e o número atômico abaixo, ok? Então nós temos aqui o átomo de nitrogênio, que ele tem o número atômico 7 e o número de massa 14. Também existe um outro átomo de nitrogênio que é com uma massa diferente, o 15, massa atômica 15, e só que ele tem que ter o mesmo número atômico para que ele seja o mesmo elemento. Então, o número atômico vai representar o elemento químico, ok? Se ele tivesse um número atômico diferente aqui, não seria o mesmo elemento químico. Bom, o que o número atômico vai nos dizer? O número atômico vai nos dizer o número de prótons que nós temos lá no núcleo. Então, no caso aqui do nitrogênio, tanto esse como esse, tá? Eles têm 7 prótons, ok? Como o átomo de nitrogênio aqui é neutro, como que eu sei que ele é neutro? Aqui na representação não aparece uma carga para ele. A carga apareceria aqui acima, tá? Nessa região aqui. Tá? Mas como não tem nada aqui, ele é um átomo neutro. Então significa que ele também tem 7 elétrons. Ok? Um total de 7 elétrons. E o número atômico, então, já nos deu o número de prótons e nêutrons, mas ele pode também nos ajudar a identificar quantos nêutrons nós temos. O número de nêutrons ele vai estar concentrado aqui junto com a massa atômica. Se a massa atômica desse átomo de nitrogênio é 14, significa que ele vai ter 14 menos 7, que é o número de prótons, vai ter 7 nêutrons. Esse segundo átomo aqui, ele vai ter daí um número de nêutrons só diferente, ok? Então, quando nós temos aqui um que a gente chama de isótopo, isso aqui são elementos, é o mesmo elemento, só que são átomos diferentes. Nós chamamos de isótopo porque eles diferem no número de massa atômica. Esse daqui daí, ele tem um total de 8 nêutrons, ok? E aí, de acordo com o modelo de Rutherford-Bohr, nós vamos olhar aqui aonde estarão essas subpartículas atômicas, né? Anteriormente se achava que o átomo ele era indivisível, mas sabe que nós temos hoje as subpartículas, prótons, elétrons e nêutrons. Então nós temos no átomo lá o núcleo atômico, que nós temos a representação então do modelo de Rutherford-Bohr. Tá? O núcleo atômico vai conter lá os prótons e os nêutrons, então nós teremos aqui para o átomo de nitrogênio no núcleo 7 prótons e 7 nêutrons, e os elétrons aí eles estão no restante do átomo. É esse restante onde nós temos as camadas eletrônicas, ela é muito maior do que o núcleo, só que o núcleo ele é denso, ele é muito denso, ele concentra toda a massa do átomo. No restante nós teremos os elétrons que têm uma massa que é desconsiderada para a massa total do meu átomo, ok? E eu vou ter que distribuir isso. E como que eu faço essa distribuição? A distribuição de elétrons ela é feita de acordo com a energia dessas camadas. A camada mais próxima do núcleo é a camada onde os elétrons têm menor energia. E ele vai sendo distribuído então da camada de menor energia até chegar nas camadas de maior energia, ok? De acordo com o número de elétrons que ele tem. Então, no caso do nitrogênio, ele vai começar pela primeira camada e vai ter até a segunda camada. A gente já vai ver o porquê. Dentro dessas camadas aqui ainda, eu posso ter subcamadas, que a gente representa por orbitais, S, P e D. Então, é isso que vai aparecer lá no diagrama de Pauling. Então, o diagrama tem lá o número 1 a 7, que representa as camadas, ou seja, nos átomos conhecidos no planeta Terra, nós podemos ter até 7 camadas energéticas. A camada 1, veja que ela tem aqui
o S apenas. O S representa, então, a subcamada, ou subnível, ou então orbital, que significa, então, que eu tenho só um subnível possível para a primeira camada. Esse subnível cabe até 2 elétrons. A próxima camada, que é a 2, ela tem o subnível S, mas tem também o P, que cabe até 6. Depois a terceira vai ter mais um subnível, que é o D, que cabe até 10. E a quarta vai ter mais um subnível ainda, que é o subnível F, que cabe até 14. Quando nós vamos fazer a distribuição aqui, o Pauling já deixou as coisas prontas para a gente. Já deixou pronta, organizada de acordo com a camada e a subcamada de menor energia indo para a de maior energia. Então, os elétrons vão primeiro ser colocados, vão primeiro estar distribuídos nas camadas menos energéticas e subcamadas, e depois nas mais energéticas. Então, como que eu tenho que fazer a distribuição aqui? Eu distribuo primeiro a primeira camada subnível S, que é até 2 elétrons. Olha, tem flechinhas aqui. Você pode construir as flechinhas, ou aqui já estão até colocadas, né? Flechinhas diagonais. Acabou uma flechinha, eu vou para a outra flechinha. Então, primeiro a subcamada, que cabe até 2 elétrons. Depois a camada 2 com a subcamada S, que cabe também até 2 elétrons. Aí acabou a flechinha aqui, ó. Volto para aqui, para o começo da próxima flechinha. Nessa flechinha, no começo dessa flechinha, nós ainda temos o nível energético 2, ou camada 2, e agora nós temos o subnível P, que cabe até um total de 6 elétrons. Então, eu distribuo aqui até 6 elétrons. E assim por diante. Aqui, 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 daí volto para cá e vou distribuindo o total de elétrons que aquele átomo ele possui. Então, aqui para o nitrogênio, antes de fazer a distribuição com o diagrama de Pauling, vou distribuir aqui na representação do modelo atômico. Tá? Eu vou pegar aqui um total de elétrons que ele tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu representei aqui os elétrons por pedacinho de papel alumínio. Tá? Obviamente que eu não estou colocando aqui uma representação real, até porque a gente não enxerga elétrons, né? A gente só faz um mapeamento energético no máximo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a distribuição desses elétrons aqui no modelo, ok? Então, vamos olhando também para o diagrama. Então, o primeiro nível só tem o subnível S, que cabe 2 elétrons. Então, o nível aqui vai ter só 2 elétrons. Para qualquer átomo, é só 2 elétrons possível. Eu coloquei aqui os dois mais longe possível, porque os elétrons têm mesma carga negativa, e logo eles se repelem. Então, eu coloquei aqui só na representação um mais longe possível do outro. Obviamente que a gente não tem como dizer exatamente aonde é a região que vai estar. Se vai estar aqui, se vai estar aqui, mas a gente pode dizer, o que a gente pode dizer é qual nível e subnível que vai estar. Então, o primeiro nível vai estar os 2 elétrons vão estar no único subnível, que é o S. O próximo daí, vamos lá, ó, acabou aqui, vou para cá. A camada 2, subnível S, que cabe até 2 elétrons. Então, eu vou aqui para a camada 2 e vou colocar 2 elétrons. Vou colocar eles aqui nessa região mais ou menos, tá? Um pouquinho longinho do outro, deixando espaço ainda no nível para colocar os demais elétrons, porque agora, ó, a gente acabou aqui, vamos para cá. Agora nós temos o subnível P ainda na camada 2, e sobrou lá 3 elétrons. O subnível P cabe até 6 elétrons, mas eu tenho 3, então eu só preciso colocar 3 nesse subnível. Então, é isso que eu vou fazer. Estou aqui no nível 2, ponho aqui seja a região onde nós teríamos o subnível P, e vamos distribuindo lá os 3 elétrons. 1, 2, 3. Então, está feita a distribuição. Olha só, a primeira camada aqui tem 2 elétrons para o átomo de nitrogênio, e a segunda camada tem um total de 5 elétrons. 3 estão no subnível P e 2 no nível P. E aí a gente vai representar essa distribuição aqui, colocando no papel. Ó. Então, nível 1, subnível S, 2 elétrons. Nível 2, ou camada 2, subnível S, que cabe 2 elétrons. E a próxima, que ainda é nível, ou camada 2, subnível P, que aí tem 3 elétrons. Caberia até 6, mas o átomo só tem 3, então acabou por aqui.
ok? Então vejam, ó, nós temos o primeiro nível energético, a camada 1, ocupada totalmente com 2 elétrons, e a segunda ocupada com 5. Ela caberia até 8, mas tem 5. Ou seja, esse átomo aqui ele tem um total de 5 elétrons aqui na sua última camada. Aqui, ó, a primeira camada, essa mais próxima do núcleo, e a segunda, que é o que esse átomo está ocupando, que tem um total de 5 elétrons nessa região, beleza? Bom, agora a gente vai analisar um átomo diferente. Vamos agora analisar o átomo de flúor. O átomo de flúor, tá? Eu coloquei aqui a representação do flúor neutro, tá? Ou seja, o átomo sem ter carga, ele tem 9 prótons, 9 elétrons, e o número de massa é 19, significa que ele tem um total de 10 nêutrons, tá? Mas o que eu estou interessado aqui é mostrar para vocês a questão do íon. Então, alguns átomos eles podem formar íons, ou seja, para formar o íon, ele perde ou ganha elétrons. No caso do flúor aqui, ele tem uma carga menos 1. Se ele tem uma carga menos 1, significa que ele recebeu um elétron, já que o átomo é negativo. O átomo não, desculpe, os elétrons são negativos. Então, se ele tem uma carga menos 1, significa que ele recebeu um elétron. Agora ele vai ter, ó, o número atômico é 9, então ele vai continuar tendo 9 prótons. Tá? Os prótons eu não mexo, porque estão lá blindados lá dentro do núcleo. Eles não vão sair de lá e nem vão entrar. Tá? Para acontecer alguma coisa no núcleo, tem que ser uma reação nuclear, que é uma reação que precisa de muita energia, uma reação que envolve radioatividade. Então, a gente não fala sobre isso, ok? Então, 9 prótons, só que agora ele não tem mais 9 elétrons, porque ele não é mais um átomo neutro. Agora ele tem uma carga negativa aqui, mostrando que ele recebeu um elétron. Se ele receber um elétron, ele vai ter 10 elétrons, então, um elétron a mais do que um próton. Por isso, exatamente, que ele tem uma carga menos 1, porque ele tem mais subpartículas negativas, são 10, e só 9 subpartículas positivas na sua estrutura atômica. E os nêutrons não mudam também, porque estão no núcleo. Então, no caso aqui, ele tem 10 nêutrons, tá? Que é exatamente a diferença entre o número atômico e o número de massa. Então, quando eu for fazer a distribuição dos elétrons para o flúor menos 1, ou seja, para o íon flúor, que aqui como ele é negativo, ele é chamado de ânion, eu tenho que distribuir 10 elétrons, não 9, como eu distribuiria para o flúor neutro. Então, vamos lá, ó. Vamos ter lá 1s2, depois 2s2, distribuir já 4 elétrons, e 2p6, 6 elétrons distribuídos. Essa é a distribuição eletrônica para esse íon. E aqui no final nós temos 8 elétrons. A distribuição eletrônica, pessoal, mais para frente ela vai ficar mais clara porque ela vai nos mostrar, por exemplo, porque a água tem essa estrutura aqui. Por que a água tem 2 hidrogênios ligados a 1 oxigênio? É de acordo com a distribuição eletrônica que a gente consegue explicar isso. Então, mais para frente vai ficar ainda mais claro essa questão da distribuição eletrônica e a sua importância para a estrutura de todas as substâncias que nós conhecemos, ok? Bom, para finalizar, eu vou fazer mais uma distribuição aqui. Vou fazer do ferro, tá? Que ele é um átomo um pouquinho maior, então ele tem 26 elétrons. Então, vamos lá. Ó. Primeira camada, 1, subnível S apenas 2 elétrons, ok? Depois, camada 2, 2s2, 2 elétrons. Depois a camada 2 ainda, aqui são 6 elétrons, já distribui um total de 10 elétrons. Ainda faltam 16, tá? Tá aqui a distribuição que eu estou fazendo. Vamos lá. Agora, vou lá para... Acabou aqui a camada 2 subnível P, continuo na flecha aqui, 3s2. 3s2. Continuo, 3s2. Agora que acabou a flecha aqui, eu vou para essa flecha aqui. 3p, aí cabe até 6, como ainda preciso de bem mais que 6, então 3p6.
Agora eu vou para a próxima, 4s, ok? Então, 4s2. Até aqui nós temos um total de, olha só, 10, 12, 18 elétrons. Ainda faltam para chegar nos 26. Nós precisamos ainda de 8 elétrons. Deixa eu contar aqui de novo, acho que eu contei errado, né? 10, 12, 14, 20 elétrons. Faltam 6, faltam 6, não 8. Né? Então, aqui, aí a próxima, aqui depois da 4s, acabou a flecha aqui, venho para cá. Agora nós temos o nível 3, subnível D. Então, aqui cabe até 10, eu preciso ainda de 6, então ela vai ser finalizada com 6 elétrons. Então, vocês podem perceber aqui no ferro como que é importante a questão das camadas e da subcamada em relação à sua quantidade energética. Olha só, a camada 4, ó, que é a sequência daqui para cá, tá? A camada 1, 2, elas vão seguindo a ordem. Camada, subníveis em relação às suas energias. Quando chega aqui na camada 3, nós vamos distribuir primeiro para a camada 4, que é uma camada mais afastada do núcleo, e depois nós retornaremos para a subcamada D no nível anterior, exatamente porque essa camada 4 aqui, ela tem menos energia do que uma camada anterior com um subnível do tipo D. Então, a gente distribuiu primeiro aqui para uma camada posterior, aqui pegando novamente a